Olá pessoal, meu nome é Bruno Sicanci do blog gamedeveloper.com.br e este é o terceiro vídeo que eu estou fazendo para o blog. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um padrão de desenvolvimento para a gente desacoplar componentes na Unity. Vamos a um exemplo aqui. Eu já fiz esse projeto para não perder tanto tempo no vídeo. Então eu tenho uma cena, ela tem um botão que adiciona 10 e um botão que remove 10. Os dois botões eles chamam os respectivos métodos, esse add gold e o remove gold, os dois com o valor 10. Eu tenho esse texto aqui escrito total gold e tenho esse outro texto que é onde armazena o total de gold. E aqui fora do canvas eu tenho player inventory, tem uma referência para o total de gold para quando apertar os botões ele modificar o valor, e o botão também está referenciando esse player inventory. Então, o player inventory aqui, ele não tem nada demais. Ele tem uma variável que armazena quanto o gold atual do jogador. Aqui ele adiciona, aqui ele remove, e essa linha aqui, ele, a partir da referência, só converte para string para poder mostrar o valor lá. Qual que é o problema disso? A gente está amarrando nossos elementos de UI em uma classe por referência. Neste exemplo aqui pode não fazer muito sentido, mas em um jogo grande, que a gente teria uma lista de um monte de coisa, a gente estaria acoplando muita lógica de atualização da UI em uma outra instância que não precisaria necessariamente ser responsável por isso. Então, o nosso inventory, o player inventory, podia simplesmente atualizar quanto gold o jogador tem, avisar todo mundo que quisesse saber no jogo que o jogador tem mais ou menos gold, sem ter uma referência para ele. A gente vai fazer isso utilizando uma classe que envia uma mensagem. As outras classes que querem ouvir a mensagem vão assinar essa classe, falando quando receber essa mensagem me avise. E quando eu quiser mandar uma mensagem, eu chamo essa classe e falo para ela, manda essa mensagem para cima. E aí quem quiser saber dela vai ouvir e vai fazer alguma coisa. Lembra um pouco o padrão Observer. Eu não vou saber explicar exatamente o porquê, mas já me explicaram que isso aqui é diferente do Observer. Eu vou deixar um link aqui no post daquele livro Game Programming Pattern, que ele tem uma explicação do Observer, e lá no final ele fala assim, como seriam os observers de amanhã, porque ele fala dos prós e contras do padrão Observer, e nessa parte final ele fala um pouco do que é esse sistema de mensagem. E ele funciona bem pro jeito que a Unity funciona. Então, eu tenho essa minha classe que eu já fiz também. Eu vou explicar ela por cima, ela não tem nada de muito complexo. Ela foi baseada em uma outra classe que eu vi, eu vou deixar o link aqui também, em um framework chamado Frictionless, para Unity também. Esse Frictionless também tem uma classe parecida com essa, só que é um pouco mais complexa, eu fiz uma versão mais enxuta. Vamos lá. Então, essa classe ela tem um dicionário de listeners. Então, para algum tipo, eu tenho uma lista de listeners. Então, a ideia é ter uma mensagem que atualiza o meu total de gold. E aqui eu vou ter uma lista de todo mundo que quer ouvir essa mensagem, o total de gold mudou. Isso aqui é só para fazer essa classe ser um singleton. Então, se a instância não existir, ele vai criar uma instância nova. E eu vou sempre acessar chamando esse instance. Construtor privado também, para garantir que ninguém vai inicializar essa classe, que inicializa o dicionário. Vou pular um pouco aqui embaixo primeiro. Então aqui eu tenho um método que adiciona um listener de um tipo genérico. Então ele procura no dicionário se ele acha aquela mensagem, se não achar ele adiciona, se não ele adiciona um novo listener para aquele mesmo tipo. E o remover é similar, então ele procura no dicionário se tem alguém daquele tipo e remove para aquele action que ele está recebendo. E aqui é o método que faz tudo. Então, quando eu chamar o send message com um tipo de mensagem, ele vai buscar pelo tipo da mensagem, né, uma lista de delegates daquele listener, e vai avisar aqui um por um, enviando, né, essa mensagem um por um. Eu expliquei meio por cima, se não ficou muito claro, podem perguntar no post. A ideia é bem simples, é só a gente adiciona e remove listeners e mandamos mensagem. Tá, essa classe a gente não vai precisar mexer nela, já deixei ela pronta para o exemplo. E o que vamos fazer agora é tirar
essa dependência do ter o objeto de UI aqui e vamos mudar isso para ser uma mensagem. Eu vou criar uma classe só com todas as minhas mensagens. Vou chamar de base message. Essa classe aqui vai ser a minha classe de mensagens. Ela não precisa ser nenhuma no behavior. Ela vai ser só uma classe mesmo. Tudo isso aqui. Ela vai ser uma classe e aí eu vou ter outras classes que vão herdar dela. Então eu vou criar uma aqui. Update gold message, que vai ser uma base message. E essa classe aqui ela vai ter um parâmetro que é gold amount. Esse é o parâmetro dessa mensagem. Então, quando a gente mandar essa mensagem aqui, ela vai ter esse valor aqui. Mais uma classe, que vai ser a classe que vai ouvir essa mensagem. Opa, aqui. Eu vou chamar essa classe de UI Gold. Tá, UI Gold, nome horrível, mas é isso aí. Então, essa classe aqui, o que ela vai fazer? Ela só vai ouvir. Então, ela sim vai ser um behavior. E ela vai ter uma referência para o componente de texto. Só que nesse caso, ele vai fazer um pouco diferente. Ele tem sim Ele tem uma variável, só que ela vai ser privada. Então, esse aqui vai ser o meu gold text. E no awake dela, nós vamos pegar este objeto do nosso componente. E para garantir que isso aqui vai ter um componente, vamos adicionar esse isso aqui a gente fala para essa classe que ele precisa ter um componente de texto para esse monoBehavior. Então, aqui a gente tem certeza que esse componente existe, não precisa ficar verificando se ele está null ou não. E agora vamos para a nossa parte mágica, que é ouvir a mensagem. Eu vou ouvir essa mensagem quando o start for chamado. Então, aqui eu vou ouvir. E eu vou deixar de ouvir ela quando o destroy for chamado. Então, como fazemos para ouvir? Temos a nossa classe, a Message Manager, que é um singleton, então temos instance. E aqui vamos adicionar um listener. A mensagem que a gente quer ouvir é aquela que eu criei no base message. Aqui, esse update gold message. Então, o nosso tipo é esse aqui, update gold message. E o nosso delegate que vai ser chamado, a gente vai criar aqui, que pode ter o nome onUpdateGold. Então, a gente vai ter aqui o nosso updateGold, que o parâmetro dele vai ser o mesmo tipo, né? E a gente vai receber aqui a mensagem. E aqui no destroy é parecido. A gente vai ter o message manager, também com a instância. Vamos remover para este tipo de mensagem este listener. E aqui, como a gente vai receber a mensagem, o que a gente precisa fazer é atualizar o gold. Então, o text dele vai ser o nosso message.goldamount, que é o parâmetro dessa mensagem.
e ponto de string, porque ele é um inteiro. Então, isso aqui é o nosso componente que vai atualizar o Gold. Então, ele vai pegar o nosso text no awake, colocar numa variável, ouvir e remover o listener, e quando receber essa mensagem, ele atualiza aqui. Agora a gente vai para o outro lado, que é o lado que vai enviar essa mensagem. Então, aqui eu não preciso mais disso. Eu não preciso nem mais desse name, o using do UI aqui. Não preciso mais disso aqui também. Então, vamos lá. A gente vai mandar a mensagem. Eu vou chamar o meu message manager. E dessa vez vai ser o send message. Precisamos só passar um objeto. Que nesse caso vai ser uma nova update gold message. Isso. Que vai ter um parâmetro que é o gold amount, que vai ser igual ao amount. Isso aqui é o que a gente vai enviar. Vou até deixar isso um pouco mais bonitinho, fazer um método separado. Vou chamar esse cara de update gold UI. A gente move isso para cá. E agora a gente chama aqui nosso update gold UI com... na verdade, a gente não precisa nem passar passar um parâmetro, porque a gente está atualizando uma variável da classe, né, o update gold. Então, sempre que adicionar ou remover, eu atualizo essa variável e depois eu chamo esse método, que o que ele faz é criar uma mensagem com esse gold amount e enviar ela para quem estiver ouvindo esse tipo de mensagem, que no nosso caso vai ser quem tiver este componente. Agora vamos fazer algumas mudanças na Unity. Aqui eu já não tenho mais aquele parâmetro, né, no meu inventory, player inventory, e agora este cara que vai ter o valor precisa receber esse componente. Então vamos pôr nele aqui e é só isso, na verdade, não tem mais nada de diferente. Vamos ver se funciona. Então, olha lá, aumentando e diminuindo. E quem está fazendo isso agora é o nosso Message Manager. Nosso Player Inventory, ele não está acoplado a nenhum objeto, ele não depende de ninguém mais. E o nosso Gold Amount também não depende de mais ninguém. Agora ele tem esse componente que ouve essa mensagem. E isso dá uma flexibilidade enorme. Eu vou fazer um exemplo aqui bem rápido. Faz de conta que eu quero mostrar quanto gold o jogador recebeu. Então, vamos duplicar estes componentes. Vou colocar ele um pouquinho mais para baixo. Vou mudar aqui o texto dele. Então, agora eu quero mostrar neste campo quanto gold o jogador ganhou. Eu não quero ter o total e nem quanto ele perdeu, só o quanto ele ganhou. Então eu vou tirar, né, aquela mensagem aqui, gold, que eu coloquei. E eu vou fazer uma nova mensagem para isso. Vamos primeiro aqui. Então, eu quero agora uma mensagem que, inclusive, pode ser baseado nessa update gold message, porque eu quero ter esse parâmetro. E eu vou colocar aqui o nome da mensagem de gold received message. Então, essa mensagem, ela tem um tipo diferente só. Ela não precisa disso, porque ela já tem isso aqui.
Ela tem um tipo diferente, mas ela também é uma update Gold Message para eu poder usar esse parâmetro. E aqui nós temos o nosso Gold UI e vamos criar uma classe nova para isso. Vai ser o nosso UI Gold Received. E essa classe é praticamente uma cópia dessa. Com uma diferença que vai ser a mensagem. Essa mensagem agora eu quero que seja a Gold Received Message. E eu vou mudar o nome desse método também para onGold Received. Certo? Aqui vamos colocar também Received. Pronto. Então, elas são bem similares. A única diferença entre estas duas classes aqui são a mensagem que elas assinam. Agora, voltando para a Unity, é a mesma coisa. Eu vou vir aqui no meu Gold Received. Eu vou adicionar aqui o meu componente Gold Received. Então, ele é diferente desse outro aqui, né, que é o UI Gold. Esse aqui é o meu UI Gold Received. E agora, falta mandar a mensagem. Então, vou copiar essa aqui também. Eu vou chamar de Gold Received UI. Gold Received Message. Então, a gente vai avisar quando a gente recebeu. Dessa vez eu vou ter um parâmetro, porque eu não quero mandar o total, eu quero mandar o quanto ele recebeu. E aqui eu vou atualizar update Gold Received com o meu... Na verdade, a gente vai pedir uma variável nova aqui, né? Vamos chamar de Gold Received. A gente não precisa disso aqui, que a gente vai atualizar aqui. Também não precisa desse parâmetro. Certo? Sim, fica mais fácil. Então, o nosso inventário, que a responsabilidade dessa classe é saber conhecer o inventário do jogador. Então agora a gente tem uma nova variável que é o quanto de gold o jogador ganhou, que está sendo atualizado quando a gente adiciona gold, e ele adiciona o total e quando ele recebeu. E aqui no quanto ele... A gente poderia até criar um quanto ele perdeu, mas só para mostrar o exemplo não vou fazer esse. A diferença entre os dois então é que eu não vou somar essa variável. E eu estou chamando esse outro método aqui que vai mandar uma mensagem diferente. E essa mensagem aqui não vai ser ouvida por esta classe UI Gold, vai ser ouvida apenas por essa UI Gold Received. Vamos para Unity. E agora vamos ver se funciona, né? Então eu tenho aqui, eu vou adicionar, tá somando os dois porque eu estou ganhando Gold. E agora eu vou perder Gold. E dá pra ver que só perde Gold aqui, não perco Gold aqui. Então adiciono e perco, adiciono e perco. Então aqui é o total de Gold que o jogador ganhou na vida dele. E aqui o quanto ele tem agora. Bom, o vídeo era isso, era mostrar para vocês esse padrão de desenvolvimento de mensagem para a gente desacoplar dependências. Então, o nosso Player Inventory ele não sabe nada da UI, ele não precisa saber nada de UI, ter referência de componente, de objeto, não precisa de nada disso. Tanto que ele está fora do Canvas, ele é uma coisa separada. Ele não precisa saber conhecer o resto do projeto. E mesma coisa, a nossa UI, ela não precisa conhecer o projeto. A UI ela só serve para mostrar. Então, e ela não precisa acessar o Player Inventory por uma instância, por exemplo.
e desse jeito enviando mensagem ela está mostrando. Ela, ela não conhece o projeto, ela não sabe que existe um Player Inventory, mas ela sabe que quando receber aquela mensagem, ela precisa mostrar, atualizar o valor na tela. E isso poderia ser até, por exemplo, se você tiver uma outra classe que seja responsável por salvar o quanto de gold o jogador tem, seja num banco de dados ou consumindo uma API ou até num player pref, você poderia ouvir essa mesma mensagem, o nosso inventário ia disparar para todo mundo, olha, o jogador tem mais gold agora. A UI iria refletir isso mostrando, e essa outra classe, que poderia ser um outro monobehavior, que não ia conhecer nem a UI, nem o inventory, ia receber a informação de que o jogador ganhou mais gold e ia simplesmente atualizar. Bom, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, deixe um comentário. Eu espero que dessa vez o som tenha ficado melhor. Eu aumentei o volume para gravação, estou falando mais alto. O problema dos outros vídeos é que eu estou gravando com headset, então eu estou me ouvindo no meu próprio volume. Então eu acho que eu tô falando num volume ok, mas na gravação não estava tão bom. Espero que agora fique bom. Qualquer dúvida, sugestões para próximos vídeos, deixe um comentário e muito obrigado por ter assistido esse vídeo.